Boa tarde a todos, boa tarde a todas. São 4 de abril. Feliz Páscoa! É tempo de esperançar. Hoje, como vocês estão vendo, eu estou aqui no quarto, né? Então, já sabe que hoje vai ser tudo curto, né? Porque aqui no quarto eu não tenho a facilidade que eu tenho quando eu estou em outros cômodos, né? Hoje é um dia muito especial, a gente celebra a Páscoa, né? E é muito interessante hoje a gente pensar sobre o que esse fato significa para nós, né? Como esse fato é um fato que é importante para nós que seguimos Jesus, né? Todo aquele que segue Jesus, ele tem um especial carinho com a Páscoa, né? É até interessante a gente pensar, é claro que existe uma dimensão diferente, né? Existe até uma, vamos dizer assim, não posso dizer, o mundo inteiro se importa com a Páscoa. Porque para muitas pessoas a Páscoa é uma data comercial apenas, ou seja, o que interessa é você dar o presente de Páscoa, é você comprar o ovo de Páscoa, é você fazer não sei o que de Páscoa, né? Mas isso é parte de uma distorção que é construída na nossa sociedade, né? Do mesmo jeito que cada vez mais as pessoas se esquecem que a gente celebra no Natal, muita gente se esquece o que a gente celebra na Páscoa. Mas para nós que seguimos Jesus, essa data tem um valor, uma qualidade diferente, um momento especial, né? Então a gente vai daqui a pouco fazer a nossa reflexão sobre a leitura de hoje, né? É claro que hoje é um dia diferente de ontem, no sentido, ô Djalma, ô Doraci, paz e bem. Ontem a gente ainda estava, vamos dizer, já estávamos assim, à beira de ver a luz de Cristo, né? A luz da ressurreição, mas ainda não tínhamos visto. Então a gente estava ali naquele primeiro momento, esperando, né? Por isso, inclusive, que eu chamei ontem de Sacramento da Esperança, né? Vocês estão vendo que eu coloco eterna e a sua misericórdia hoje, e vocês vão entender isso quando a gente conversar sobre sobre as leituras de hoje, né? Hoje, por ser domingo, eu faço um aproveitamento das outras leituras também, né? Na verdade, quem vai numa celebração comigo vai ver que eu sempre falo que a gente tem que usar todas as leituras. Mas não dá para fazer todas as leituras numa live, né? Se eu fosse fazer todas as leituras numa live, eu ia gastar mais tempo na leitura do que na live em si, não é? Vai se adaptando, né? Hoje, como vocês podem ver, meu nariz está entupido, né? Então a gente vai segurando as pontas, né? O meu nariz entope de vez em quando. Entrou alguém. Letícia arranja altura. Minha irmã. Oi, Letícia, paz e bem, né? Se vocês procurarem aí nas lives, vocês vão ver. Minha irmã outro dia apareceu numa live, assim, só para o pessoal ver. Então, né, é aquela história que eu falo, né? Para nós, né, a Páscoa tem um valor diferente do que tem para um monte de gente. Oi, Diane, paz e bem, né?
A gente não pode cair no vazio consumista. Até é muito interessante que o Papa Francisco, na encíclica Evangelho Gaudium, né, a alegria do Evangelho, ele fala sobre essa sociedade de consumo, né? Sociedade de consumo que corrompe tudo, que esvazia o significado de tudo, né? A gente tem que tomar cuidado entre o esvaziar de Jesus e o esvaziar da sociedade de consumo, né? Jesus esvazia-se de toda a sua, vamos dizer, esvazia-se de toda a sua divindade para dar vida à humanidade, né? A sociedade de consumo esvazia a sacralidade de tudo para ter lucro, né? Então, hoje, por exemplo, a sociedade de consumo não está preocupada com o real significado da Páscoa, né? Não está preocupado com o real significado do Natal, né? A sociedade de consumo não está preocupada com o que significa ser pai ou ser mãe por causa do Dia dos Pais ou do Dia das Mães. Nem está preocupado com as crianças no Dia das Crianças. Não é nada disso é santo, é sacro, é relevante para a sociedade de consumo. E por isso ela esvazia, diferente de Jesus. Jesus se esvaziou de tudo que ele era, porque ele considerava todas essas coisas santas que precisavam ser cuidadas, protegidas, né? Mas isso é uma história que algum dia a gente vai ter que fazer uma reflexão só sobre isso, né? Vou anotar aqui na minha cabeça e um dia a gente vai fazer uma dessas lives, né? É claro que quando eu fizer a live vai ter um bando de gente me criticando, mas isso não me preocupa, né? Me preocupa seguir o Evangelho, seguir Jesus, o resto a gente vai levando, tá? Esse é a dura realidade, o resto a gente vai levando, né? Vamos começar, pessoal? Né? Diane está mandando Feliz Páscoa para todos. Eu comecei dando Feliz Páscoa, né? E Letícia também está dando Feliz Páscoa para todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam junto, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num outro lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura,
segundo o qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Bom, essa leitura de hoje é uma leitura de João, né? É uma leitura que é escrita agora para os primeiros judeus. Judeus não, os primeiros cristãos, né? Mateus, vamos lembrar, escreve para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas para os gentios e João para os cristãos. Algumas coisas aqui a gente deve observar, né? E é importante a gente observar isso para a gente não perder a totalidade do que a gente está vendo, né? Havia um clima de medo entre aqueles que seguiam Jesus, tá? De vez em quando eu vejo algumas pessoas, usando os termos de hoje, romantizando esse momento. Os discípulos estavam no cenáculo com Maria rezando, aguardando o Espírito Santo chegar. Não. Os discípulos, Maria, Josefa, Maria, mãe de Jesus, Maria, mãe de Tiago, estavam trancados num local com medo. Bernardo, como é que você pode falar isso? Está escrito. Estando fechada a porta por medo dos judeus. E esse medo, pessoal, era um medo justificado. João fala claramente que Lázaro depois foi morto. Os judeus decidiram matar Lázaro. Os judeus perseguiam Jesus. Maria Madalena não vai ao túmulo quando está escuro à toa, porque ela sabia que ela corria risco de vida. E aqui, pessoal, eu quero novamente fazer uma observação, tá? Para que a gente não caia numa armadilha. Quando a Bíblia fala os judeus, ela não está falando que todo o povo judeu queria matar Jesus, até porque os discípulos até aquele momento eram judeus. O próprio Jesus era um judeu. Maria, José eram judeus. Tá? Maria Madalena era judia. Tá? Então, não vamos aqui adotar uma postura dualista ou maniqueísta. Dualista, né? Os judeus são maus, os cristãos são bons. Não. Havia um grupo de judeus sedento de poder que estava querendo matar Jesus. Os judeus em si, não. Tá? Um grupo de romanos sedentos de poder queriam matar Jesus. Mas havia romanos que seguiam com Jesus. Tá? E havia romanos que não seguiam Jesus, não queriam matar Jesus. Havia judeus que não seguiam Jesus e não queriam matar Jesus. Tá? Mas o importante é a gente ver algumas coisas nessa história. Se vocês olharem, o próprio João fala, a gente não acreditava direito, a gente ainda não tinha a plena compreensão do que estava acontecendo. Os discípulos em Emaús falam, os discípulos, né, aquela passagem de discípulos de Emaús, os dois discípulos que se encontram com Jesus também falam. Algumas mulheres disseram que viram Jesus. Ou seja, eles não acreditavam plenamente na ressurreição. A própria Maria Madalena, né, ela não acreditava plenamente na ressurreição. Tiraram o Senhor do túmulo e eu não sei onde colocaram. Porque a ideia da ressurreição é uma ideia absolutamente impensada para aquele povo. Né?
Já era muito complicado para aquele povo pensar que Deus se encarnou no meio dos homens. Ah, Bernardo, isso não é absurdo, porque os gregos acreditam que Zeus às vezes tomava a forma de um homem, quase sempre com algum objetivo. Mas não é a mesma coisa. Porque o que eles viam era deuses tomarem temporariamente a forma de um homem. O que nós vimos no Natal é Deus assumir uma existência humana. Ele não tomou a forma, ele virou homem. Sabe, também é uma coisa muito difícil a gente entender que Deus morreu. Deus Filho morre. Desce a mansão dos mortos. Olha só. Então ele morreu. Isso também era muito difícil para eles entenderem. E alguém ressuscitar. Alguém ser ressuscitado, como Lázaro, já era um negócio assim inacreditável. Já era algo que as pessoas tinham que ir lá ver porque não iam acreditar nisso. Agora, alguém ressuscitar por meios próprios era algo absolutamente fora de questão. Mas isso não impediu Maria Madalena de, movida pela fé, ir ao encontro daquele túmulo. Isso não impediu Pedro e João. Bernardo não é João, é o discípulo que ele amava. Mas se vocês observarem, João sempre fala assim, aquele outro discípulo, o discípulo que ele amava. E só João usa esse termo, o que nos leva a pensar que João era o discípulo que ele amava. Do mesmo jeito que no episódio, no Evangelho de Marcos narra que os soldados do Sinédrio capturam um discípulo de Jesus e ele se solta das suas vestes e corre pelado. Só tem isso no Evangelho de Marcos. Então a gente acredita que Marcos seja aquele que foi preso. Mateus é o único que fala em um publicano convertido por Jesus. Um cobrador de impostos. Deve ser ele. Está entendendo? Essa é uma lógica que a gente tem. Então a gente vê que João e Pedro também não acreditavam plenamente. Tanto que João fala, eles ainda não acreditavam. Isso é importante. Pronto, já vou ter que depois lavar a mão. Hoje o meu nariz está horrível, pessoal. Bom, vamos lá. Eles não acreditavam. Isso era uma coisa muito clara. Mas isso não impediu eles de seguirem em frente. Inclusive, se vocês forem na primeira leitura, vocês vão ver um Pedro diferente. Enquanto Pedro, na sexta-feira da Paixão, nega Jesus, o Pedro, na primeira leitura de hoje, afirma Jesus. Enquanto Pedro tem medo de se aproximar de Jesus, ele se mostra como seguidor agora. O que mudou? Quem diz o que muda é Paulo, na segunda leitura, quando fala assim: se nascestes em Cristo,
sois uma nova criatura. Esse significado da Páscoa, talvez ele não seja capturado pela maior parte das pessoas. Tem até uma música que a gente costuma cantar no final da celebração, na Páscoa, né? Eu faço nova todas as coisas, eu faço nova todas as coisas. Porque a Páscoa é uma novidade, a Páscoa modifica toda a realidade humana, né? A Páscoa, ela assume um papel essencial e ela renova a história da salvação. Lá atrás, num jardim, o homem desobedece a Deus e condena o homem à morte. Com a Páscoa, um homem obedece a Deus no seu plano de salvação da humanidade e se condena à morte. Nota? Na criação, Deus fala, faça-se a luz. Na Páscoa, no primeiro dia da semana, Jesus é a luz que brilha para a gente. É por isso que na Vigília Pascal a gente fala assim, eis a luz de Cristo, né? É a luz de Cristo que ilumina todos. Então, Paulo diz muito claro, se você ressuscita em Cristo, você tem que ser uma nova criatura. É isso que nós vemos com Pedro na primeira leitura, e é isso que nós devemos pensar para nós. A Páscoa nos faz nova criatura. Mas, Bernardo, o que eu posso fazer para ser uma nova criatura? E é por isso que eu coloco, eterna é a sua misericórdia. O Salmo nos diz o que fazer. O Salmo hoje tem um refrão, esse é o dia que o Senhor fez para nós. A Páscoa é o dia que o Senhor fez para nós. O primeiro dia da semana, o domingo, é o dia que o Senhor fez para nós. Mas ele vira e fala assim no Salmo, a casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. E Israel não é um país, é um povo. Na época dos Salmos e na época de Jesus, Israel não era um país, era um povo. O povo que acreditava nós somos seguidores de Jesus. E nós que acreditamos em Jesus devemos dizer, eterna é a sua misericórdia. Ah, Bernardo, mas a misericórdia é de Deus. E eu? Ele vira e fala assim, no mesmo salmo, a pedra que os pedreiros rejeitaram se tornou a pedra angular. Que maravilha Deus fez. E nós agimos assim. Nós pensamos aquelas pessoas que não são queridas nem respeitadas e tornamos elas as pedras angulares. Porque para mim é muito fácil olhar para qualquer um de vocês, olhar para minha amada esposa, para meus pais e dizer, vocês são uma pedra angular. Em vocês eu vou basear a minha construção, o meu arco vai ser sustentado por um de vocês. Mas todos eles merecem. A Páscoa é um dom dado àqueles que não merecem. É pegar aqueles somos nós, que não merecemos a salvação, e nos dar a centralidade. Deus morreu por cada um de nós. Não é por um nós assim genérico, sim um nós específico. Nosso não é nem o nosso CPF, é o nosso DNA. Ele sabe cada um de nós e morreu por cada um de nós. E não levem isso como uma forma de opressão.
Ah, Deus morreu por você, então você tem que ser bom. Senão o sacrifício de Cristo foi em vão. Isso é opressão. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou, já diz Paulo. Vós sois libertados para a liberdade. Nós fomos libertos para viver a liberdade, não a opressão. Nós não devemos entender a palavra que Jesus morreu por nós como forma de opressão e sim como forma de libertação. Estamos libertos da antiga culpa. Estamos libertos da opressão da lei. Estamos libertos dos ditames da sociedade. Desde que nós entendamos que aqueles que são pedras rejeitadas de nossa sociedade serão para nós pedras angulares. Sim, essa é a grande maravilha. Sim, essa é a grande mensagem da Páscoa. Jesus morreu para nos libertar, para nos levar a um outro tipo de vida, um outro tipo de realidade. Jesus nos libertou do mal do pecado, Jesus nos libertou da opressão da morte, Jesus nos libertou das amarras da lei mosaica. Tá? Jesus nos deu uma única lei. Amai ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com toda a tua inteligência, toda a tua força e todo o teu entendimento. E ao próximo como a ti mesmo. Essa é a grande mensagem da Páscoa. Vamos sair procurar os nossos irmãos e irmãs, que são pedras rejeitadas, e vamos transformá-los em pedras angulares na nossa sociedade. Assim, nós faremos como Maria Madalena. Nós que temos sido acolhidos, nós que somos reconciliados em Jesus. Agora iremos ao mundo, com amor e com coragem, anunciar a paixão, a morte e a ressurreição. Olha, essas pedras, essas pessoas que vocês estão jogando fora, que vocês desprezam, são para nós as mais importantes. Porque foi por elas que Jesus ressuscitou. Amém? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar hoje era isso, né? Eu não sei quanto tempo eu gastei falando isso, porque vocês sabem que eu não preparo nada, né? Eu até preparo um texto que eu mando para quem pede no domingo, né? Quem me pede, eu mando. Algumas pessoas. Essa reflexão se faz por escrito, eu falo assim, pessoal, só faço por escrito no domingo. Quem quiser, eu mando. O Gaioso faz todo dia, pode ir lá procurar que ele tem uma reflexão. Letícia, Djalma, Doraci, Diane estão mandando amém. Maravilha. Pessoal, vocês estão vendo que o vídeo está caindo toda hora. Eu vou me despedir, deixar minha bênção. Amanhã a gente está junto de novo, tá, pessoal? Amanhã, 15h30, estamos juntos. Feliz Páscoa! Jesus ressuscitou para nos libertar. Tá? Páscoa é libertação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão da apóstola dos apóstolos, Maria Madalena, desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Aqueles que podem, fiquem em casa. Os que não podem, usem máscara. Na primeira oportunidade, toma a vacina, pessoal. Qualquer uma tá bom, tá? Qualquer uma vale a pena. Combinado? Hoje sempre glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Vão em paz e que o Senhor vos acompanhe. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau. Pedro, que pena. Vou te mandar a mensagem. Feliz Páscoa, Pedro. Beijos.